E aí, gente, foi bom ou não? Aprender um pouquinho sobre leilão? Olha demais aí. Então, a gente vai seguir. Tem bastante coisa ainda, hein? Vocês estão cansados já ou não? Quer ir embora? Pode ficar mais um pouco? Aí, cara, eu acho que até meia-noite a gente termina. Estão brincando, né? Brincadeira. Mas vamos falar agora um pouquinho. Eu vou trazer já na sequência para vocês, talvez, para virar a chave, né? Sair do leilão e entrar em outro tipo de investimento, outro tipo de técnica, de teoria, para fazer render o dinheiro. Às vezes dá uma travada, é muito conteúdo. Mas uma das coisas que fizeram eu avançar muito foi sobre estar nesse ambiente, foi sempre anotar o que eles estavam falando, mas o mais importante, lá nas últimas páginas, eu anotar a tarefa que eu ia fazer no dia seguinte. Isso que muda todo o jogo. Então, o que eu vou aplicar amanhã? Poxa, aprendi sobre leilão, e agora? O que eu vou fazer? Eu tenho vontade de aprender mais sobre esse ramo. Poxa, mas eu não tenho dinheiro para poder arrematar um carro no leilão. Tá, fique tranquilo, nós temos uma surpresa para você depois. Tá? Tem coisas que nós vamos fazer aqui, mas é só para quem está presente. Para quem está online, infelizmente, não vai ter como, mas é só presencial, vai ter uma possibilidade de estar com a gente em algumas coisas, que aí depois eu vou falar. E agora, eu queria... Quem gostaria aqui de faturar, de ter lucro, de obter resultado em percentual financeiro, e isso, em vez de ser reais, ser em dólar? Ninguém? Ah, tá. As pessoas, alguns, né? Tá muito bom. E aprender a investir tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, em papéis efetivos que dão resultado. Para fazer isso, às vezes a gente entra lá e fica um pouco difícil, né? Você saber, eu vou entrar no YouTube e vou aprender com esse cara aqui, sei lá quem é o cara, né? Quem que é esse cara? Não sei se realmente ele tem esse resultado ou não, tá? Então, dentro do Capital Black, eu conheci um cara muito top, um parceirão, já há mais de quase 30 anos, aí não 30 anos, né, de mercado, já trabalhando com grandes empresas, e ele topou vir aqui trazer o conteúdo que ele tem, que ele já vem investindo, já de mais de 1,5 bi em gestão na mão dele, né, investindo no Brasil e também nos Estados Unidos. Ele foi uma promessa na live, que ele falou que ele ia ensinar vocês a abrirem uma conta nos Estados Unidos, para poder começar a fazer investimento lá, como o americano faz, e não como o brasileiro faz em dólar. É diferente, né? Porque a cabeça do americano é um pouco diferente em investimento, o Brasil está um pouco atrasado em relação ao americano em investimento, dá para 5% do Brasil investe, nos Estados Unidos você vai ver lá mais de 55% do mercado investindo fortemente. Então, eu queria que vocês recebessem com bastante energia, mas bastante para ele entregar de verdade, para ele abrir a caixa de Pandora, assim, tudo que ele faz, ele também entregar para vocês. Queria que vocês recebessem com muito carinho aí. Rafael Cisne! Boa tarde! Boa tarde! Ó, a energia vai dizer o tanto que vai ser entregue. Boa tarde! Boa tarde! Bom, então, quem quer sair daqui com ideias para multiplicar o capital no mercado de investimentos? Vamos ver. Calma aí, fica só um pouquinho que eu gosto de ver quem não levanta a mão, que aí joga uma praga. Não vai multiplicar o dinheiro, não vai multiplicar, não vai. Não, a maioria aqui vai multiplicar. Quantos de vocês aqui já fazem investimentos no mercado financeiro? Mercado de investimento, bolsa, tesouro direto, ações e tal. Você vê que realmente é menos gente, e eu quero, através dessa palestra, desmistificar isso para você, e essa palestra, ela combinei com o Wagner, que ela tem o seguinte, ela tem a obrigação de sair com tarefas aqui, e eu vou deixar tarefas simples, alguns vão fazer, outros não vão fazer, mas os que forem fazer, daqui 10 anos, daqui 5 anos, vão ter os seus patrimônios aí multiplicados, e aí vão ver que vão valer a pena. A gente está falando sempre aqui, o Everton falou, o Yuri falou de manhã, que a grande, né, o Wagner falou também, e, cara, a filosofia do negócio é o seguinte, paciência. Sabe? Então, a filosofia do tudo que eu vou falar para você aqui é paciência. Quem desenvolve paciência fica rico. Quem não tem paciência passa a vida inteira tentando ficar rico e não consegue. O Warren Buffett, todo mundo aqui sabe quem que é o Warren Buffett? Que é o maior, em termos de investimento, é o maior do mundo, né? Mais de 100 bilhões de patrimônio, de doses de patrimônio próprio. E ele fala o seguinte, que o mercado financeiro é uma máquina de transferir o dinheiro das pessoas com menos paciência para as pessoas com paciência.
Sabe? Então, antes de tudo, eu queria falar para vocês aqui, para vocês se tornarem investidores, é preciso ter paciência, que as coisas vão acontecer. Então, paciência, orientação adequada, coisas que a gente vai falar aqui mais daqui a pouco. Antes, eu só queria me apresentar rapidamente, em 30 segundos, porque hoje eu sou gestor de investimentos, sou gestor de grana, e quando eu vejo alguém falando de investimentos, eu pergunto assim, pô, qual que é o gabarito desse cara? Geralmente as pessoas vão no YouTube ou vão no Instagram para ver o que o cara está postando, geralmente eu vou no LinkedIn para ver o currículo. Porque no mercado financeiro, no mercado de investimentos, o currículo conta muito. Então eu queria contar para vocês um pouco desse currículo para vocês entenderem, porque, cara, tem muita gente hoje que eu falo assim, não, eu não preciso de orientação porque eu vejo o vídeo de fulano de tal, eu acompanho o Instagram de fulano de tal. Eu falei, cara, se você precisa fazer uma cirurgia cardíaca, você vai acompanhar o Instagram de um médico e vai pedir para o teu porteiro fazer a cirurgia para você? Não. Então, o que o Everton falou aqui agora, conhecimento. Então, você está com pessoas qualificadas para aquele mercado, é o grande segredo de acertar rápido e não perder dinheiro e multiplicar o seu dinheiro. Então, eu caí no mercado financeiro, por sorte, aos 16 anos de idade, eu procurei emprego, e aquele emprego que era metade de escola de manhã, emprego à tarde, e eu dei uma sorte de cair num programa de office boy de um fundo de pensão. Então, eu 16 anos, estudava de manhã, estudava à tarde, e no fundo de pensão, não sei se vocês sabem, fundo de pensão são os maiores detentores de capital do Brasil hoje. Tem um fundo de pensão da Caixa Econômica, tem mais de 100 bilhões de reais, tem um fundo de pensão do Banco Central, tem um fundo de pensão da Petro, tem um fundo de pensão do Banco de Brasília, do Banco do Brasil, tem mais de 400, 500 bilhões de patrimônio. Então, eu caí num fundo desse, e lá tinha a área de investimentos, e era a área muito isolada, a área que era muito respeitada, as pessoas lá, os melhores ternos, os melhores carros, as melhores casas, era daquele pessoal que trabalha na área de investimentos. E eu, office boy, fui lá e perguntei para o cara, o que vocês fazem aqui, querendo me enturmar? E eu lembro de um cara que até hoje é meu amigo, parceiro, e é um mestre para mim, o Marcos Prandi. Ele falou assim, olha, aqui a gente pega o dinheiro dos contribuintes, multiplica ele no mercado financeiro e depois paga a aposentadoria. E aí eu saí dessa pequena pergunta lá com uma palavra na minha cabeça. Qual que foi? Olha o que ele falou. A gente pega o dinheiro do pessoal, multiplica no mercado e depois paga a aposentadoria. Qual palavra que ficou na minha cabeça? Multiplica. Tá atento. Então, com essa palavra na cabeça, eu falei assim, cara, eu preciso multiplicar meu dinheiro. E comecei a me inteirar sobre investimentos. Aos 18 anos de idade, fiz o meu primeiro investimento na Bolsa de Valores, que foi uma subscrição de ações do Banco de São Paulo, Banespa, que nem existe mais. Mas essa subscrição de ações me proporcionou comprar o meu primeiro carro. Um Passat 1980, verde desbotado, que minha namorada na época chamava de Baca. Eu falava bacana, ela não, bacate, o verde desbotado. Então, eu falei, cara, dá certo, multiplica mesmo. E aí, minha vida foi assim, com 27 anos, fui fazer uma pós-graduação em Londres, com o dinheiro dos investimentos, comprei meu primeiro apartamento, enfim, consegui fazer muitas coisas por conta dos investimentos. E segui uma vida profissional no mercado financeiro. Então, eu fui, na época, aqueles caras que ficavam falando com a bolsa, lembra? Aqueles caras que ficavam no pregão, eu compro, eu vendo e tal, não sei o quê. Então, eu ficava lá de Brasília, conversando com o pessoal da bolsa aqui, fazendo esse tipo de coisa. Aí, depois, você vai ser analista, gestor de investimentos, especialista em risco. Então, já fui especialista em risco do Fundo de Pensão da Caixa Econômica, que hoje tem mais de 100 bilhões de reais de patrimônio. Já fui analista de investimentos da Fundação do Banco Central, e gestor de investimentos do Fundo do Banco de Brasília, de mais de 1,5 bi de patrimônio. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque daqui para frente, quando vocês forem procurar alguém que fala de investimentos, olha o currículo, porque isso conta muito. Eu vejo muita gente falando de coisas, compra isso, vende aquilo, eu vou olhar, falei, cara, mas o cara não tem gabarito, ele não trabalhou, ele está fazendo uma coisa que ele aprendeu nos últimos 3 meses, sabe? Então, assim, você precisa de ter tempo para você poder, porque às vezes uma tendência que está agora nos últimos 2, 3 anos, pode ser uma armadilha que vai acabar com o teu patrimônio. Então, pegue pessoas que têm realmente mais experiência. Então, eu queria dar esse pequeno currículo para vocês, para falar assim, cara, e o Wagner não ia colocar um cara aqui que realmente não entende do que está falando. Todo mundo que está aqui, aí, modéstia à parte, eu vou me juntar a eles. Todo mundo aqui realmente tem gabarito e entende das suas áreas específicas. Então, vamos lá. Dito isso, eu quero mostrar para vocês aqui, agora, e quero deixar os deveres de casa, porque, a partir de hoje,
Quem de vocês quiser fazer investimentos no mercado financeiro, no Brasil e nos Estados Unidos, não tem mais desculpa. Qual desculpa que você daria para falar para você assim, olha, a partir de segunda-feira você vai investir nos Estados Unidos? Me fala aqui vocês aqui, qual desculpa que vem na cabeça ou qual o problema que vem na cabeça de vocês que te impediriam de abrir uma conta nos Estados Unidos e investir por lá? Quem quer falar? Onde investir? Tá. O que mais? Alguma dúvida, alguma coisa que você fala, pô, como é que eu vou abrir uma conta nos Estados Unidos? Alguém tem um medo na barriga? Tem melhor conta, melhor corretora? Beleza, vamos falar sobre isso. Cadê? Vamos lá, vamos extrair aí, eu quero instigar vocês realmente. O que prende vocês aqui? Porque poucas pessoas, quando eu perguntei, fazem investimentos no mercado financeiro, a maioria não faz. O que está te travando? Porque se a maioria não investe, se eu conseguir pegar, em vez de pegar o meu conteúdo e destravar você, vai ser muito mais importante. O risco. Ótimo, como é que é o teu nome? Eduardo está falando do risco. Mais alguém tem problema aqui com o risco? Acha que é muito arriscado? Ok, já levantou a mão, beleza. Então, o risco. Às vezes todos os investimentos que tem no Brasil tem aqui também? Olha só, o Brasil, em termos de investimentos globais, de investimentos na Bolsa, é 0,8% do que tem no mundo. Os Estados Unidos é mais de 50%. Se você pegar no Brasil, a gente tem mais ou menos entre 300 e 400 empresas na Bolsa. Nos Estados Unidos, são mais de 20 mil. Então, assim, a resposta eu vou te dar ao contrário. Nem pouca coisa do que tem no mercado financeiro de verdade tem no Brasil. Tá? O Brasil é um grãozinho de areia numa praia. E aí, quando eu vou começar a falar coisas sobre isso, né, eu falo de investimentos no Brasil e nos Estados Unidos. Mas vocês vão ver que a conversa vai levando para os Estados Unidos, aí o Wagner já fala assim, olha, você vai aprender com ele como investir nos Estados Unidos. Não, eu falo de investimentos aqui também, tá? Porque minha maior base de conhecimento é aqui. Né? Mas legal a tua pergunta, porque a gente acha que quando está levando o dinheiro para lá, a gente está levando para o mercado mais arriscado. Entendeu? Tem a questão do risco. O Brasil ele é dezenas de vezes mais arriscado do que o mercado americano. Só que, como a gente nasce aqui, a gente acha que mandar o dinheiro para fora é mais arriscado. Entende? Você acha que daqui a 10 anos o real, o dólar, vai estar R$5 como está agora, ou vai estar para cima ou para baixo? O que vocês chutam? O que vocês diriam? Para cima. É intuitivo. Tem um que acha que vai estar para baixo. Acho que a maioria falou que acha que vai estar para cima. Dado o que está acontecendo macroeconomicamente, dado todo o histórico, porque a diferença de taxa de câmbio vai muito com a diferença de inflação nos países. Então, historicamente, pelo que aconteceu na história, nos fala que é mais provável que daqui a 10 anos a gente tenha um dólar maior, mais caro do que tem hoje. Então, com isso, se o seu dinheiro está aplicado em dólares, você está com o dinheiro dentro de uma caixa forte, protegido contra a inflação brasileira. Um exemplo para vocês. Quando eu fui esquiar com minha filha em Bariloche, uns 4 anos, com $1, a gente comprava 18 pesos argentinos. Ou seja, o poder de compra do argentino. Né? Precisava de 18 pesos para comprar $1. Nessa crise que estava agora, com $1, a gente já passou a comprar 1.000 pesos. Eu queria que vocês entendessem o quanto que o argentino perdeu o poder de compra em pouco tempo. Porque o que vale não é o que você tem em pesos ou em reais. O que vale é o que é uma moeda forte que você pode trocar no mercado internacional. Porque, por exemplo, desde quando o iPhone foi lançado, eu lembro que eu comprei o primeiro iPhone, aquele redondinho, pequenininho, era na faixa de $1.000. E hoje, se você for nos Estados Unidos, você compra algum iPhone com $1.000 também. Tem os mais sofisticados. Mas aqui no Brasil, na época, foi R$3.000 que eu paguei no iPhone. Hoje, o mesmo iPhone é R$12.000. Continua os $1.000 nos Estados Unidos. Então, é o poder de você proteger o seu dinheiro em uma moeda forte. E por que eu falo tanto dos Estados Unidos? Porque a gente fala de investimentos e você quer investir aqui no Brasil. Aí tudo que você tem a sua casa, você tem o seu carro, você tem o seu salário, você tem a sua fazenda, o seu empreendimento, tudo que você tem está no Brasil, ou seja, tudo está vinculado à moeda que a gente tem aqui chamada real. Então, quando você abre uma conta nos Estados Unidos e começa a mandar um pouco de dinheiro para lá, você está blindando parte do seu patrimônio em uma moeda que não é a tua original. Consegue entender isso? E aí,
entra naquela história, não colocar todos os ovos na mesma cesta. Porque se eu tenho múltiplos negócios no Brasil, se está tudo em real, vamos dizer que está numa cesta só. Então, você pode começar a distribuir os teus investimentos em outros países, com moeda mais forte, para blindar o teu patrimônio, ou parte do seu patrimônio, em uma moeda mais forte. E por que falar de mercado financeiro, de investimentos, é importante? Por que isso é importante para cada um de vocês aqui? Olha só, no Brasil, a gente tem estatística, eu falei na live com o Wagner, que apenas 1% dos aposentados no Brasil, segundo o IBGE, tem liberdade financeira. 1%. Muitos dos aposentados que não têm liberdade financeira hoje tiveram liberdade financeira ao longo de suas vidas, mas como não investiram para a aposentadoria, na hora de aposentar, ficou a ver navios. Todo mundo tem um caso aqui de um aposentado que não tem liberdade financeira, todos. Eu falo da minha mãe. Minha mãe, ela não tem liberdade financeira, ela sustentou a gente, criou a gente, tinha boutique, tinha joalharia, e hoje ela recebe nem R$2.000 do INSS, porque ela não tinha orientação de fazer investimentos. Então, 99% dos aposentados do Brasil está nessa situação. E como é que a gente se livra disso? Fazendo uma carteira de investimentos no mercado financeiro, no Brasil e nos Estados Unidos, fazendo consórcio, fazendo leilão de casa, leilão de carro, ou seja, construindo um patrimônio. Outra coisa importante também de você fazer investimentos, e você pode começar a fazer isso hoje, segunda-feira, começar a fazer uma carteira de investimentos global para você. A gente tem um livro que chama A Revolução do Sono. Eu achei esse livro interessante, porque ela fala o seguinte, a pesquisa dela era o seguinte, quanto que o sono influencia na sua performance, ou seja, sono bom, boa performance no trabalho mesmo, nos empreendimentos e tal. Aí ela foi mapear o seguinte, grande parte da insônia, mais de 50% da insônia, vem de falta de organização financeira. Aí você não tem organização financeira, não tem grana, não tem o seu caixa bem ajustado, tem dívidas, não dorme bem, não performa bem na empresa, no trabalho, nos empreendimentos, nos relacionamentos, etc. Então, é uma outra coisa que se torna fundamental falar de investimentos. Então, uma imersão como essa, que a gente está criando um grupo de pessoas que quer mudar de vida e fazer investimentos, cara, é onde você tem que estar para você realmente revolucionar e melhorar a sua vida em todos os aspectos. Outra coisa interessante para você usar o mercado financeiro é porque as pessoas querem investir 100% do seu dinheiro no seu próprio negócio. E eu mostro para vocês que grandes milionários e bilionários do mundo, eles ficaram multibilionários não por investir 100% do dinheiro nos próprios negócios, mas por ter uma reserva de oportunidade no mercado financeiro e usar essa reserva quando aparece uma oportunidade. Todo mundo acha que o Warren Buffett, que tem mais de 100 bilhões de dólares de patrimônio pessoal, a estratégia do Buffett é comprar ações e reinvestir os dividendos. Cara, eu que estudo Buffett há décadas, diria para vocês que essa é uma das estratégias que ele usa. Uma de várias, de até dezenas de estratégias, que envolve opções, a gente estava falando de opções ali o Buffett opera opções assim, com maestria. E uma das estratégias que tornou o Buffett um dos caras mais ricos do mundo foi ele ter a disciplina de ter 30% do patrimônio dele em caixa. 30% sem render nada. E como que isso tornou ele bilionário? Porque ele é um cara oportunista. Quando está todo mundo alegre com o mercado, ele está se desfazendo de algumas posições. Quando vem uma crise igual o Covid, que cai 50%, ele comprou empresas, boas empresas, que estavam sendo negociadas na Bolsa a 20% do valor correto delas. E por que ele tinha isso? Por que ele conseguiu fazer isso? Por conta do caixa. O caixa parado, entre aspas, porque na hora que tem uma crise, ele vai lá e entra com o pé embaixo, comprando. Se vocês perceberem, vou estudar a história dele, no ano do Covid, todo mundo perdeu dinheiro. O Buffett aumentou 10%, 15% do patrimônio dele. Saiu de 85 bi para 100 bi de patrimônio. Quando teve a crise do subprime, que não sei se você lembra da bolha imobiliária americana, que a bolsa também caiu 50%, ele entrou rasgando o pé de comprar. Em menos de 2 anos, tinha multiplicado aquele dinheiro, 2 ou 3 vezes. Então, essas são estratégias que você pode usar no mercado financeiro
para que, por exemplo, o Everton chega com a Mercedes dessa aqui. Ele falou, cara, eu quero ter essa Mercedes. Tem um caixa de oportunidade, porque se você fizer uma oferta agressiva, ele vai aceitar, você pode usar o carro e ainda pode vender com lucro depois. Então, você pode usar o mercado financeiro para remunerar bem o seu capital e tenha esse rigor de ter essa reserva. Eu falo com empresários, empreendedores, e falo assim, não vou investir no mercado financeiro porque no meu negócio rende mais. Só que ele esquece que ter um caixa pode proporcionar uma oportunidade única para ele, que vai multiplicar o capital dele em pouco tempo. Faz sentido para vocês? Beleza, então, eu quero passar uma coisa bem prática mesmo, eu quero mostrar para vocês teses de investimentos. Teses de investimentos que todos aqui podem ter a partir de segunda-feira. Todos vão fazer? Não. Mas, se alguns de vocês começarem a fazer isso a partir de segunda, eu queria que você escrevesse uma frase, você que está determinado a fazer. Daqui a um ano, vocês não vão se reconhecer. Você pode escrever essa frase e me cobrar. Se eu começar a fazer investimentos hoje, daqui a um ano, eu não vou me reconhecer. E bota essa data aqui daqui a um ano, e depois a gente conversa. Porque investimentos pode realmente mudar a vida de vocês. Eu não vou... se preparem, porque aqui a gente tem 95 transparências, né? Vamos ficar aqui até meia-noite, mentira. Eu vou passar aqui para vocês, para se tornar uma coisa muito prática. Não dá para vir no mercado, falar de mercado financeiro e não mostrar para vocês os resultados, mostrar para vocês aonde investir. Então, eu quero pular toda a baboseira e falar o seguinte, aonde que a gente vai investir o dinheiro? Faz sentido para vocês? E é o seguinte, faça. Para um início de investimento, que é que eu prestei atenção, deixa que tem uma estabilidade financeira muito grande. Eu acredito que todos aqui têm o interesse de adquirir um conhecimento para começar uma rede de investimentos. Qual seria o piso para se começar uma carreira de investimento no mercado? Como é que é o teu nome? Fábio. Fábio, obrigado por essa pergunta. Eu estava instigando vocês a falar sobre isso, quando as pessoas não levantaram a mão de que me perdoe não me apresentar. Sou Fábio, falido pela Covid. Então, eu perdi muito dinheiro por não ter coragem... Falido pela Covid e reerguido pelo CIF. Não tive coragem de arriscar. Eu tinha o conhecimento que seria possivelmente uma boa coisa, mas eu não tive a coragem de fazer o que o bilionário aí faz, que é aproveitar a queda de uns para o levante de outros. Então, assim, suponhamos que uma linha de recomeço. Eu estou aqui porque a gente quer aprender, eu quero aprender alguma coisa. E usar isso na prática. Qual seria um piso? Olha, eu acho que essa pergunta... muitos aqui queriam perguntar e não perguntaram. Né? Porque eu falei, por que o pessoal não investe e não levantou a mão? Qual é a barreira para você? É o piso. Né? E eu diria para você o seguinte, o mercado financeiro é um instrumento de democratização dos investimentos. Ou seja, eu diria para você hoje que não tem piso. Se você quiser começar com R$50, você começa. Com R$100, com $100. Eu tenho clientes desde 15 milhões de reais até clientes que querem começar agora do zero. Eu vou investir R$500 por mês. Vamos fazer um trabalho bem feito? Aí, um mês a gente faz no Brasil, um mês nos Estados Unidos. Um mês no Brasil, com R$500 por mês. O mercado financeiro ele é a democratização dos investimentos. Porque, realmente, numa casa de leilão, 300 mil, aí a gente vai cotizar, fica lá 30, 40, 50 mil reais por cota. O leilão do carro tem o piso do preço do carro. Agora, no mercado financeiro, a gente vai falar aqui, por exemplo, de fundos imobiliários, que a gente vai entrar em projetos de grandes imóveis. Por exemplo, tem fundos que é proprietário de 10, 12 shopping centers no Brasil inteiro. O fundo tem mais de R$1,5 bilhão de reais. Você vai lá na bolsa e compra uma cota desse fundo de R$100 e recebe todos os proventos igual todo mundo. Então, não tem piso. O que existe nas pessoas é isso, achar que tem um piso e não começa. Aqui, eu sou originalmente de Brasília, eu estou passando uns meses aqui para dar uma enturmada aqui. Lá em Brasília, acho que na Avenida Paulista, acho que é fechado aos domingos também, certo? Lá em Brasília também tem o Eixão do Lazer, o Eixão que é fechado aos domingos. Esses dias eu estava correndo e aí parei na barraquinha de coco, o cara que vende coco estava falando que estava falando de fundo imobiliário. Eu estranhei porque não bate o nome com a pessoa, né? Eu até queria, minha função é popularizar mais esse tipo de coisa.
E eu falei, cara, tu mexe com isso, que legal, eu também sou profissional do mercado financeiro. Eu falei, não, eu descobri esse negócio, é uma maravilha. Todo mês eu compro R$100 em cotas de fundo de imobiliário. E já estou recebendo os proventos, recebo os aluguéis e tal, e vou investindo. Eu falei, você vai ficar rico. E ele falou assim, eu sei. Entende? Então, não é o valor, é querer e saber que precisa ter paciência. Respondido? E aí eu vou colocar as teses de investimentos aqui. Eu queria que vocês vissem essas teses que eu vou colocar. Todas elas não têm um piso. Você pode começar com quanto você quiser. E é isso que eu falo. Por isso que eu falei, gente, todos aqui podem ser investidores a partir de segunda-feira. Não dá para ser hoje porque a bolsa não abre agora. Mas se você quiser, na segunda-feira, e você dispor de R$100, de $100, você vai ser um investidor e vai investir de forma profissional a partir de agora. Fechou? Vamos? Beleza. Então, vamos lá. Então, para ser uma coisa bem prática, tá? Eu vou falar de tudo isso aqui. Gente, façam perguntas como essa. Assim, bota na cabeça assim, o Rafael falou que a partir de segunda-feira eu posso ser um investidor. Se está na tua cabeça, no teu estômago, no teu coração, uma barreira, fala com essa barreira. Porque, às vezes, eu não vou falar aqui, porque eu não sei que você está passando por isso. Entendeu? Tem 30 anos que eu mexo com isso aqui, então, às vezes, eu não consigo identificar as melhores as perguntas que tá barrando vocês. Entende? Então, se vocês destravarem hoje aqui, é mais importante do que o conteúdo que eu vou falar. Porque, às vezes, eu vou falar um conteúdo e, sem uma pergunta como essa, não vai adiantar de nada. Beleza? Então, vamos lá. Vamos pular as baboseiras todas e vamos... Beleza. Aqui eu sempre gosto de mostrar isso, porque como é que eu vejo investimentos? Quando eu vou falar de investimentos, todo mundo aqui mostrou o rendimento passado de alguns investimentos, não foi? O Everton falou, ó, em média eu ganho 30%, 40%, 50%. Né? O doutor Juliano falou assim, olha, a gente tem em média 20% em rentabilidade histórica nos negócios. Então, aqui também é uma rentabilidade histórica de vários negócios, para vocês verem o que você pode esperar de cada investimento. Aí vocês estão percebendo, aí essa hora que, às vezes, eu vou olhar para vocês, tem hora que eu estou nessa palestra, eu peço para as pessoas ficarem em pé. Por quê? Porque dá sono mesmo. Quem não está acostumado, dá vontade de dormir com esse encefalograma aqui. Mas vocês conseguem ver que são várias linhas, e aqui é uma linha que tem, nessa parte aqui, é o tempo, e na horizontal, na vertical, a rentabilidade. Tá? Para vocês entenderem algumas teses de investimento e as rentabilidades. Para começar, vocês conseguem ver que a linha, o que está mais embaixo rende menos do que está em cima? Beleza. É só para ter essa consciência. O que está embaixo rende menos do que está em cima. Quem está em cima rende mais. E é um gráfico também de longo prazo. Tá? Estou falando aqui de mais de 10 anos. Está aqui de 2010 até final de 2023. Essa linha de cinza aqui, que está caracterizando o pior investimento... Ah, tá. Opa, não fiz, foi passar. Eu mexi. Beleza, obrigado. Obrigado, Pedro. Está aqui. A linha de baixo, porque na tela ele não vai mesmo. A linha de baixo é o Ibovespa, que é o índice que mede as ações da Bolsa de São Paulo. Aí você fala assim, pô, você ia falar de investimento, eu achava que eu tinha que investir na Bolsa, comprar ações. E eu vou mostrar para vocês aqui que a Bolsa do Brasil, as ações no Brasil, nesse gráfico, é o pior dos investimentos. Então, quando eu começo a falar de investimentos, e vou te ajudar, pessoas igual você, a fazer investimentos, comprar ações no Brasil seria o último dos negócios. Isso desmistificou alguma coisa para vocês? Vocês estavam achando que era o contrário? Quem aqui? Pô, todo mundo fala de comprar ações, você está falando que é a pior coisa. É a pior coisa. Se vocês forem começar segunda-feira a investir, não vai ser comprando ações na Bolsa aqui no Brasil. Conseguiram ver isso aqui? Para essa bolsa? Para esse gráfico? Aí a gente tem aqui, ó, o gráfico da inflação, que é esse daqui acima, ou seja, em um período de 10 anos, eu mostro para vocês que a Bolsa no Brasil não acompanha nem a inflação. Sabe? Então, as pessoas estão falando que estão ganhando dinheiro, mas é extremamente... Eu fui gestor do fundo da Caixa Econômica, mais de 100 bilhões de reais, a gente fazia teses para acompanhar os investimentos, e era realmente muito difícil ganhar no Brasil, tá? Por várias questões que não dá tempo de falar aqui o porquê, mas a estrutura política, econômica, balanço de pagamento, tudo no Brasil dificulta esse crescimento. Tá? Não é, e, como eu te falei, no Brasil a gente tem 400 empresas na Bolsa, nos Estados Unidos são mais de 20 mil. E aí, como a gente tem pouquinho tempo aqui, essa linha aqui, daqui de cima, essa linha mais suave, é uma linha do Tesouro Selic,
que é uma aplicação básica. Segunda-feira, vocês podem abrir uma conta no Tesouro Direto e fazer os seus filhos investir no Tesouro Selic. Tá? E está aqui, ó, no longo prazo, dá mais do que a Bolsa. Aí a gente tem aqui fundos imobiliários, que foi o que eu te falei. Hoje, na Bolsa, a gente tem mais ou menos uns 350, 400 fundos imobiliários, que você pode ir lá comprando pequenas cotas de empreendimentos imobiliários todo mês. Todo mês eu vou comprar R$50, R$100, R$1.000, R$2.000, R$100.000, R$1 milhão, tanto que for. Tá? Independente, a ideia é comprando aos poucos, mas sendo sistemático com isso, até você gerar uma bola de neve. No comecinho, você não vê resultado, mas, ao longo do tempo, você começa a enxergar os resultados. Então, o grande problema dos investimentos é você não quer pagar o preço da dificuldade do primeiro ano, do segundo ano. Entende? Acho que foi o Juliano que falou, não foi o Yuri, que falou que a gente é muito imediatista, o nosso cérebro é programado para ser imediatista. Então, quando eu falo uma tese como essa, e falo que você vai ter resultado em 2, 3 anos, você prefere comprar um sapato, trocar o iPhone, trocar de carro, do que fazer uma tese de investimentos e fazer o dinheiro multiplicar ao longo do tempo. Então, a gente tem aqui, essa linha aqui, ó, é o dólar. Então, a gente já percebe que a gente tem uma correlação negativa da Bolsa com o dólar, ou seja, quando o país começa a enfrentar grandes dificuldades, os investidores tiram o dinheiro daqui e eles precisam comprar dólar e levar o dinheiro lá para fora. Então, aqui, ó, foi janeiro de 2016. Você consegue ver que teve um pico mínimo na Bolsa e um pico máximo no dólar? Consegue ver isso? A gente chama isso no mercado de correlação negativa. O que estava acontecendo aqui? Ó? Em janeiro de 2016, aconteceu o impeachment da Dilma. Isso aqui eu estou falando porque aconteceu por conta disso. Então, a gente vinha, o governo aqui estava detonando o mercado, impacta na Bolsa, impacta nos investimentos, e os investidores levando dinheiro para fora, então comprando dólar para levar o dinheiro para fora. Então, o dólar deu um pico aqui em janeiro de 2016 por conta de questões políticas. Então, se questões políticas atrapalham meus investimentos no Brasil, então, calma aí, eu tenho que pegar e realmente levar um pouco de dinheiro para outros lugares para proteger o meu dinheiro do risco político que acontece aqui. E não é só risco político. Balanço de pagamentos, o balanço do governo, né, déficit, enfim, previdência, é um monte de coisa que acontece que prejudica o nosso mercado. E aí, para simplificar para vocês, eu vou acrescentar aqui a esse gráfico, eu vou acrescentar aqui agora o gráfico da Bolsa nos Estados Unidos para vocês compararem. Tá? Eu coloco separado porque esse aqui, ó, é um gráfico que a gente pode ter todos os investimentos aqui facilmente, com menos de R$100. Compra uma cota de fundo imobiliário, compra uma cota de ação, compra um pouco de tesouro direto, compra um fundo de dólar. Tudo isso é facilmente acessível aqui em qualquer corretora aqui no Brasil. Tá? Aí, juntando todos esses gráficos com a Bolsa Americana, eles ficam tão comprimidos aqui, e a Bolsa fica tão evidente, que aí vocês conseguem dar uma olhada. Falar, cara, como que eu vou investir? Como que eu vou deixar de investir na Bolsa Americana e vou colocar mais dinheiro aqui no Brasil? Sabe? Então, aí, o que tem aqui na Bolsa Americana? As empresas que vocês conhecem, Apple, Google, Facebook, Twitter, Tesla, American Airlines, ExxonMobil, Amazon, Disney, Netflix, Visa, tudo que vocês usam, empresas que vocês conhecem que são globais, está aqui no índice. Esse índice aqui, só esse índice, tem mais de 500 empresas. Se você pegar uma empresa, a Apple, por exemplo, você tem que multiplicar várias vezes todas as empresas na Bolsa brasileira para chegar no valor de uma única empresa chamada Apple, ou de uma única empresa chamada Microsoft, para você ter ideia do tamanho que é o mercado. Entende? Então, lembra, no Brasil a gente tem mais ou menos 400 empresas, nos Estados Unidos são mais de 20 mil. Então, o nosso mercado é muito pequeno e proporciona pouca oportunidade. Porque há 10 anos, se a gente pegar a carteira no Brasil, quais são as maiores empresas? Petro, Vale, Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, Gerdau, Ambev, e assim vai. São empresas que vocês conhecem, mas você vê que não são empresas que dominam o planeta em termos de tecnologia. Nos Estados Unidos, as maiores empresas são Google, Facebook, né, a Amazon, a Netflix, a Nvidia, são empresas que dominam as tecnologias para o mundo inteiro. Então, por que não estar juntos com essas empresas? Porque você cresce na medida que essas empresas crescem. Concordam? Faz sentido para vocês? Ó, nesse gráfico aqui, ó, aquele gráfico que eu mostrei aqui de um dos índices da Bolsa Americana, o S&P 500,
Esse gráfico de cinza, eu estou focando nas 100 maiores empresas de tecnologia do mundo. Então, aqui, esse verde são as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, e o cinza são as 100 maiores empresas de tecnologia, que aí vai focar no Google, no Facebook, na Tesla, na Amazon, Netflix, Microsoft, etc. As 100 maiores. Então, você vê que a rentabilidade é absurdamente grande e maior quando a gente fala de comparar esses investimentos com investimentos no Brasil. Então, por exemplo, se você quer construir uma renda passiva de longo prazo, eu vou investir tantos reais por mês, 100, 200, 400, 500 mil, 2 mil, 10 mil por mês, cara, comece a montar uma carteira nos Estados Unidos para o longo prazo, porque a probabilidade que isso se repita no longo prazo é muito alta. Sabe, se você pegar gráficos de 10 anos e vir trazendo, você vai encontrar o mesmo desenho. A Bolsa no Brasil não deslancha, e a Bolsa Americana está sempre passando por esse processo. De vez em quando cai? Também cai. Né? Aqui, ó, vou mostrar para vocês. Aqui foi quando teve o Covid. Você vê que, olha, o Covid não foi nem mais um problema para a Bolsa Americana. Ela caiu 50% aqui do valor e foi embora. No Brasil, não. Caiu e continua. Hoje, a gente está já... Quanto tempo já que teve? Desde 2020? A gente já está há 4 anos, agora que chegou ao preço que era antes, ou seja, não bateu nem a inflação de novo. Entende? Enquanto a Bolsa Americana já está lá, ó, já foi embora. Entende? Já passou pela crise, já vieram outras crises e continua andando. Aqui é só para mostrar isoladamente algumas empresas. Aqui, por exemplo, Microsoft. Aí, por que as empresas no Brasil não andam e lá fora andam? A Microsoft, por exemplo, a gente detectou. Isso a gente, quando eu falo, porque tem uma equipe lá nos Estados Unidos de empresas americanas que faz análise para a gente, e eles tentaram extrair do mercado empresas que estavam investindo em inteligência artificial. E a Microsoft fez isso já tem alguns anos já, tanto é que ela vai lançar um Office todo dentro da inteligência artificial, um computador também e tal. Cara, subiu absurdamente aí nos últimos anos. Então, essas empresas que eu estou mostrando para vocês aqui, ó, Microsoft, ó, Google, NVIDIA. Cara, a NVIDIA, que para quem não sabe, ela é uma empresa que fabrica chips que vão dentro de computadores celulares que usam inteligência artificial. Simplesmente subiu 700% nos últimos 12 meses, 700%. Por que eu estou mostrando isso? Não é porque eu estou defendendo o mercado americano, é porque eu tento achar isso no Brasil e não consigo. Sabe, a gente não tem esse nível de empresa aqui no Brasil fornecendo isso. A gente estava falando de opções, então aqui ó, a volatilidade sobe muito, então fica bom de você vender put, vender opção aqui, sabe? Vamos ver aqui, ó, Tesla. Tesla também já... Deixa eu postar aqui, porque o tempo está curtinho, mas acho que vocês já deram uma... Ó, o que eu quero mostrar para vocês aqui. Esse aqui é a rentabilidade em 10 anos, 2014 a 2024. Dessas empresas, a Amazon, Microsoft, NVIDIA, Tesla e Apple. Cara, porque eu queria mostrar aqui, eu poderia trazer 15, 20, 30 empresas, mas eu coloquei pouquinho só para ficar grande na tela mesmo. Então, olha aqui, ó, nos últimos 10 anos, você pega a Amazon, multiplicou 12 vezes seu patrimônio. A Microsoft, 10, a NVIDIA, 83 vezes. Multiplicou seu patrimônio 83 vezes. A Tesla, 12 vezes, e a Apple, 9 vezes. O que eu quero mostrar para vocês aqui é o seguinte, se eu pegar todas essas empresas e mais uma lista de umas 15 ou 20, eu posso chegar em 30 empresas nos Estados Unidos, pegar todas elas aqui, e eu vou mostrar para vocês que num período de 10 anos, mas não nesses últimos 10 anos, porque nesses últimos 10 anos está aqui, quando essas empresas estavam na sua fase inicial. Porque se você pegar um gráfico de longo prazo da Amazon, ela vinha assim lá embaixo e nos últimos anos que ela deu uma subida. Todas essas, e mais alguma, deixa eu ver como é que é teu nome? Denilson, e a esposa? Carol, estão com soninho, né? Tá ruim a palestra? Tá ruim. Estou brincando, estou chamando a atenção só para realmente dar, pô, deixa eu ficar acordado aqui, porque isso aqui é multiplicação de capital. Depois do dinheiro multiplicado aqui, a viagem para Paris, para Nova York, vem do dinheiro dos investimentos. Aí. Ó, todas essas empresas aqui e outras, posso relacionar umas 30 para vocês,
num período de 10 anos, não, assim, antes de 2014, lá no começo dos anos 2000, todas elas tiveram uma variação de mais de 10.000%. O que é 10.000%? É você colocar 10 mil reais ou 10 mil dólares e sacar 1 milhão. É colocar 10 mil e sacar em 1 milhão. Todas elas tiveram essa rentabilidade em um período de 10 anos. Tá? Aí, de novo, não sei se você entendeu o que eu estou falando, não é os últimos 10 anos, porque nos últimos 10 anos, essas empresas já estavam muito bem consolidadas. Foi contando lá do início de quando elas, ninguém nem acreditava. Né? Por exemplo, a Netflix não está aqui, mas vocês sabem que a Netflix quase quebrou. Né? A Blockbuster era a empresa que fornecia vídeos e tal, e a Netflix quase quebrou. Quando o mercado de streaming subiu e a Blockbuster quebrou, né, o mercado virou, a Netflix também subiu 10.000%, ou seja, 10 mil virou 1 milhão. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque tudo bem que poucos aqui investem no mercado internacional ou no mercado nacional, mas investir no mercado internacional não é só lá abrir uma conta na Avenue, na própria XP, no Inter, né, ou na Nômade, não é só isso. Hoje, eu levo as pessoas para investir nos Estados Unidos, abrindo conta em corretoras americanas, tendo o suporte de analistas nos Estados Unidos que conseguem estudar o mercado e ver, cara, essas empresas que a gente tem na carteira, com certeza, elas dominaram o planeta nos últimos 10 anos, vão continuar. Mas a gente tem que botar um pouquinho de grana naquelas empresas que estão sofrendo mais risco agora, mas tem a possibilidade de subir 10.000% nos próximos 10 anos. Concorda? Então, lógico, há 20 anos atrás, ninguém acreditava na Amazon. Ou se você voltar na história, na própria Microsoft, na NVIDIA, a Tesla ficou, se eu te mostrar o gráfico da Tesla, é perto de zero. E depois, então, assim, você colocar um pouco de dinheiro nessas empresas, vale muito a pena. A gente precisa dessa inteligência, por isso que todo mundo está falando aqui, invista em inteligência. Inteligência de investimentos, porque todo mundo que está passando por aqui já quebrou a cara nas suas áreas. Né? E a gente está mostrando aqui em 1 hora o que eu aprendi nos últimos 30 anos, para vocês terem uma ideia. Então, dá para ganhar muito dinheiro aqui? Dá, mas tem que ter paciência, tem que ter resiliência, tem que ter consistência, porque não vai ser, apliquei hoje, no final do ano estou rico. Não é assim, sabe? Então, precisa de realmente ter. Essa NVIDIA é uma empresa que ela emergiu agora, com esse sistema de microchips e tal. Então, ela superou a Amazon e aí superou a Microsoft, que já são empresas renomadas e empresas consolidadas no mercado há muitos anos. Então, não seria um risco maior no investimento a longo prazo nas empresas Amazon, Microsoft, a Apple, do que essas emergentes? Essa é uma excelente pergunta também, cara. Obrigado mesmo. Acho que precisa de toda a palestra para fazer mais perguntas. Vocês entenderam a pergunta dele? Pô, já que subiram muito, estão mais arriscadas. Mas não, são empresas que já passaram, já cataram muito buraco, já estão consolidadas. O que a Microsoft, eu diria para vocês hoje, o que a Microsoft, a Amazon, a NVIDIA e a Tesla e a Apple têm dentro dos laboratórios dela, que ninguém sabe ainda, são coisas que vão dominar o planeta nos próximos 10, 15, 20 anos. Entendeu? Que depende da NVIDIA, né? Todas elas, hoje, estão interligadas. É por isso que existe um aumento de 83 vezes o seu patrimônio. Sim, aí é o seguinte, se esse negócio ficar desbalanceado, outras vão acabar procurando também outros fazer o chip também. Não é só a NVIDIA que faz, ela está mais em evidência. Mas, assim, essas empresas aí, elas têm laboratórios, a Apple, ela já sabe o iPhone que ela vai lançar daqui a 5 anos. Já está lá, no cofre dela lá, já está sendo estudado coisas que a gente nem imagina. Então, investir nas grandes, dá para investir? Dá, mas subir 10 mil não vai também, já estão consolidadas, mas vão continuar dominando o planeta. Tá? O que deu para entender mais ou menos o que ele estava querendo dizer é já catar ela já no, vamos dizer, na alta, né? Que uma hora ela pode abaixar, você pode perder. Compensa comprar ela na alta e ainda? É isso que acho que eu entendi a pergunta dele, né? Ó, vamos pegar esse daqui, ó, é um gráfico da NVIDIA, tá?
Então, para responder essa pergunta, você vê que, talvez, quando ela chegou nesse pico aqui, ó, que foi uma subida brutal, a gente... É um indicativo, ó, subiu muito. E eu tenho amigos que venderam aqui. E, realmente, ela caiu. Mas olha aqui para onde que ela veio depois. Subiu aqui 500... Essa aqui está cara. Entendeu? Só que, é o que eu te falei, nos Estados Unidos a gente tem mais de 20 mil oportunidades. Então, na composição da carteira, hoje ela não estaria com um percentual muito grande, porque realmente está cara. Agora, desistir dela, jamais, porque o que pode vir de necessidade para os próximos 4, 5, 10, 15 anos, e ela tem lá de carta na manga que vai entregar isso cada vez mais. Existe. Exato. Perfeito. Vou até falar aqui para você um caso aqui muito bem ligado a isso. Ó. Tesla, aqui, ó, isso aqui é 10 mil%. Tá? De lá, você vê, olha o tanto de espera que teve ter para poder... Eu com a equipe que eu tenho nos Estados Unidos, tem 2 anos, aqui no Brasil o pessoal fala assim, vamos investir em Tesla e tal, não sei o quê. Tem 2 anos que a gente não tem Tesla na carteira, porque a gente viu que estava muito caro. Mas o que aconteceu? Tem uma gama de empresas que fornece para a Tesla. Então, a gente tem empresas listadas na Bolsa Americana que fornecem painéis solares, baterias, aplicativos. A gente está nessas empresas e não mais em Tesla. Entende? Então, dá para fazer uma composição usando esse tipo de coisa. O equilíbrio, assim, pelo que eu acompanho do mercado, pouco, eu não entendo de investimento, mas eu acompanho alguns investidores. Sobre o Elon Musk, por exemplo, existe uma grande descredibilidade por algumas ações feitas pelas próprias empresas do Elon Musk que trouxe uma queda notória da Tesla. E até a aceitação das autonomias dos carros elétricos e toda, que leva ao crescimento da Nvidia, né, por conta dos microchips, e uma caída da Tesla. Então, a pergunta, na verdade, central é, as empresas novas, que não têm assim, uma introdução dentro do mercado, seria um bom investimento? Você acredita, mesmo que ela não tenha um resultado positivo, como a gente viu o gráfico das iniciais, sim, para um longo prazo? Sim, igual eu te falei, todas as empresas que eu listei aqui, todas elas, se eu contar esse investimento, essa rentabilidade de 10 mil%, no início delas, elas estavam, neste momento, de falta de credibilidade. Por isso que na nossa carteira de investimentos lá nos Estados Unidos, a gente tem, cada ativo é composto no máximo de 4% da carteira, para você ter ideia. Para a gente ter um monte de empresas, porque algumas vão multiplicar muitas vezes e outras não vão dar certo ou vão demorar mais. Então, a gente tem que fazer uma carteira diversificada, não colocar todos os ovos na mesma cesta, mesmo você falando dos Estados Unidos. Tá? Então, essa questão aí da diversificação e pegar empresas novas com empresas antigas é fundamental. Por exemplo, as empresas antigas são as que mais, não as de tecnologia, mas as que mais pagam dividendos são as empresas antigas. Por exemplo, Coca-Cola. Tem 40 anos que a Coca-Cola paga dividendos. Sabe? A gente tem lá empresas nos Estados Unidos que compram cassinos. A gente compra essa empresa, elas compram os cassinos e a gente recebe aluguel dos cassinos todo mês. Então, ao invés de você perder dinheiro no cassino, você ganha. Entende? Então, é uma composição de carteira, para que você nunca fique fragilizado. Ah, se a Nvidia cair 40%, eu perdi dinheiro. Não, a carteira ela tem uma vida dela, a vida própria. Alguns papéis caem, outros sobem, mas na composição da carteira ao longo do tempo, a gente vai ganhar dinheiro. Olha só, eu vou explicar os motivos das perguntas só para resumir. Na pandemia, eu perdi 12 milhões de reais sobre um projeto que eu tinha, que eu não ia quebrar nunca. E aí aconteceu que o país quebrou. Eu não ia quebrar nunca se o país não quebrasse. Você viu que quando eu comecei a falar do seguinte, não ter todo o dinheiro no país, porque se o país quebrar, você vai junto. Na Argentina, hoje, tem um monte de empresário que há 20 anos atrás estavam igual a gente aqui, fazendo reuniões como essa para prosperar, e hoje estão quebrados porque o país quebrou. Entende? Então, eu estou com o tempo esgotado, mas se você quiser depois bater um papo mais sobre isso daí, eu vou ficar bem interessado em entender o teu caso. Só para acabar, Wagner, você me dá 2 minutos só para acabar esse slide aqui. Ó, esse slide aqui, eu faço essa palestra em algumas universidades, lá na Universidade de Brasília, lá em Campo Grande, para tentar colocar na cabeça do moleque de 20 anos, que, cara, você ficar rico ou ficar pobre é decisão tua agora. Só que, quando eu tinha 20 anos, eu só investi porque eu trabalhava no fundo de pensão. 90% da galera hoje
não quer, prefere ir para barzinho, ir para boate e tal. Eu entendo isso, já passei por essa fase. Mas se a gente tem apenas 1% dos aposentados no Brasil tem independência financeira. Se o moleque lá, com 18 anos, economiza R$200 de balada por mês, ou de uma pizza, aí lá na UNB o pessoal levanta a mão, professor, que pizza é essa de R$200 que você come? Eu sei que é difícil, quando eu estudava na UNB, eu jantava um cachorro-quente lá, que era 50 centavos, eu acho. Mas, assim, cara, R$200 por mês, a gente pode fazer um esforço. É lógico que eu estou falando que essa palestra eu faço lá na UNB, porque a gente aqui, ninguém aqui tem, fora os nossos filhos, não tem 18 anos mais. Então, vai precisar de mais dinheiro, por quê? Não tem tanto tempo de acumular o dinheiro. O que eu quero mostrar nesse último slide aqui é o poder dos juros compostos. Os juros sobre juros acumulados ao longo do tempo, que é o que o Warren Buffett fala, o poder dos juros compostos e o poder de ter paciência e esperar as coisas acontecerem. Então, essa simulação aqui, ela é investindo R$200 por mês, e eu peguei uma taxa de 1% ao mês. Ah, é da renda fixa? Não. Se a gente investir lá nos Estados Unidos, lá eu tenho 4 carteiras básicas, uma carteira de renda fixa, uma carteira de dividendos, uma carteira global e uma carteira de crescimento, que são essas empresas mais arriscadas. Só a carteira de crescimento, ela tem no mínimo 40 empresas, para você ter ideia, que o portfólio total é bem composto e você não vai perder o seu dinheiro, porque a gente tem uma diversificação muito grande. Então, em média, nessa carteira, ao longo do tempo, a gente consegue, em média, entre 17% ao ano. Tá? Então, eu coloquei aqui 1% ao mês, tá? de juros médios. Ah, mas quer dizer que se eu botar meu dinheiro na bolsa, eu vou ganhar 1% ao mês? Não, gente. Daqui a 5 anos, você vai olhar para trás e vai olhar assim, ó, em média, eu tive 15%, 20% ao ano. Vai ter ano que você vai ficar negativo, vai ter ano que vai dar 40%. Tá? Então, isso aqui é uma média, dá para acreditar nela. Então, olha lá, investindo R$200 por mês, ó, em 10 anos, você juntou 46 mil. Aí você fala, caraca, nunca que eu vou perder meu tempo, 46 mil não resolve. Não adianta nada para mim 46 mil, vou ficar 10 anos. Cara, é R$200 por mês, isso aqui é para gente de faculdade. A gente, pessoas que já tiveram um patrimônio igual a você, com certeza. Grandes bilionários da Bolsa, o Elon Musk mesmo já ficou muito negativo para depois subir. O próprio o Trump. O Trump ele ficou 6 bi negativo para depois virar o bilionário que ele é hoje. Então, acho que você tem mais capacidade de ser bilionário do que muitos que estão começando pelo que você já passou. Né? Então, vamos lá. Ó, 15 anos, 99 mil. Pá, de novo, 15 anos, cara, é muito pouco, esse dinheiro não vai resolver. Enfim, mas eu quero que vocês peguem aqui, o código é o seguinte, eu aumentei o meu prazo aqui em 5 anos e quase que dobrei o meu valor. Eu quero que vocês percebam isso, o poder dos juros compostos, porque quanto mais o tempo passa, mais os juros compostos vai fazendo a diferença. Aqui eu esperei 10 anos por 46, e aqui eu já dobrei nos 5 anos seguintes. Tá? É isso que eu quero que vocês peguem. Aí, ó, em 20 anos, opa, já passou de 200, chegou perto de 200 mil. Ou seja, eu demorei 10 anos para juntar 46. E agora passou mais 10 anos, eu já multipliquei 5 vezes. Percebe que não é linear. Não é, pô, senão era só multiplicar. 46 mais 46 mais 46. Não é. É isso que eu quero que vocês peguem esse código do juros sobre juros, é uma coisa poderosa. Ó, 25 anos, 375 mil. 30 anos, 700 mil. Começou a tomar... Né, você vê que o negócio vai exponencializando. Eu acho que o que vem ali agora é 40 anos. Qual o número que vocês acham que vai aparecer ali? 1 milhão, 1 milhão e meio. Quem dá mais? Quem acertar o valor, o Wagner vai fazer um pix da conta, do valor que você falar. 3 milhões. Se acertar, o Wagner vai fazer um pix. 2 milhões. Vamos lá, então. 2 milhões e 352. O Wagner livrou 2 milhões agora. Eu livrei 2 milhões para você. Se acertasse, ia ter que fazer. Hein? Gente, então, olha só. É lógico que a gente não tem mais, muitos aqui, eu estou com 50. Eu não quero ser um multibilionário igual o Barsi, que é um maracujá de gaveta, velho pra caramba, e tem uma Paraty e uma Saveiro. Então, assim, a gente quer desfrutar antes.
Mas o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, cara, isso aqui é R$200 por mês. E se você colocar 1.000? E se colocar 10 mil? E se você faz um projeto, vou fazer um aporte grande? Cara, acredita nisso. A frase do Buffett é sensacional. O mercado financeiro é uma máquina de transferir o dinheiro das pessoas com menos paciência para as pessoas com mais paciência. E aqui que está o resultado. Como é que é o teu nome? Viviane. Eu vi que tu não mencionou sobre o CCB. Tem algum motivo específico para isso ou não? Lá nos Estados Unidos também tem essa modalidade de investimento? Ela falou da CCB, que é um título de renda fixa, né? E, assim, eu levo o pessoal para investir da forma como acredito. CCB é uma renda fixa. E você tem risco de crédito, assim. Para comprar uma carteira, eu teria que, assim, para comprar uma carteira, pode entrar na carteira, mas eu teria que conversar com você para ver quanto que você está colocando no CCB, qual que é a razão. Eu quero dinheiro para aposentar, eu vou ficar 10 anos. Bolsa, mas paga mais e o risco que você está correndo, que você não sabe. Porque teve muitas CCBs que já deram pau de você perder 100% do dinheiro. Entendeu? Eu estou vindo para cá só para pegar aqui o Wagner me autorizou, ele falou assim, traz o seu livro. Aí eu trouxe só 10 exemplares, tá? Que eu assumo o controle, só tem 10 exemplares, se alguém quiser adquirir, junto, obviamente. Só pode comprar o meu livro se comprar junto um livro do Wagner. Tá? É a regra, se quiser comprar o meu livro. Neste livro tem esses gráficos aqui, tem explicando um pouco mais sobre tudo isso que está aqui, a minha história como investidor e tal. Então, quem quiser comprar o meu livro, tenho 10 unidades, tem que comprar um livro do Wagner e a gente vai autografar para vocês depois. Gente, estamos com o tempo aqui esgotado. Eu quero agradecer de novo o Wagner pela oportunidade de vir transbordar isso na vida de vocês. E, felizmente, se tiver alguma dúvida, eu estou com o tempo aqui esgotado, a gente conversa depois, pergunta para o Wagner me chama aqui, a gente responde na medida que a gente for arrumando mais tempo. Agora, quero que vocês sejam sinceros. Fez sentido para vocês isso aqui? Segunda-feira, vamos procurar uma corretora para fazer investimentos? Cara, não, só entra de cabeça e faz. Eu vou começar assim, eu vou pegar um pouquinho da minha CCB e vou começar a abrir uma conta nos Estados Unidos, fazer investimento em ações por lá, diversifica. Dá para ter CCB na carteira? Dá, mas assim, tem muito mais que pode. Corretora no Brasil, qualquer uma, XP, Rico, BTG. Nos Estados Unidos eu uso duas, a Taste Trade e a Interactive Brokers. Só que para abrir conta lá, eu preciso de estar junto com vocês, porque eu tenho contato com eles, e com esse meu contato eu consigo abrir uma conta para vocês em 24 horas. Se você for lá no site da Interactive Brokers, porque é mercado financeiro, então, eu falo assim, brasileiro, cara, tem uma análise de cadastro. Então, eles vão ver se você não está envolvido, até aqui no Brasil tem, tá? Então, se vocês quiserem me chamar e abrir a conta comigo lá, eu faço a reunião, eu vou ser o cara da corretora, a gente abre em 24 horas. Ó, a pergunta do Bruno, vale mais a pena ter patrimônio lá do que aqui? Depende. Não, porque isso depende da análise de cada um. Eu vou dar exemplo para vocês. Eu tenho alunos que me chamam e falam assim, Rafael, eu quero investir meu dinheiro. Tá, quais são os seus planos de vida? Ele fala o seguinte, eu estou programando, daqui a 4 anos, as minhas filhas vão começar a faculdade, a gente quer fazer faculdade nos Estados Unidos, não vamos mudar para os Estados Unidos daqui a 4 anos. 100% do dinheiro investido nos Estados Unidos. Por quê? Daqui a 4 anos, se o dólar sobe de 5... Eu tenho um cliente que está morando em Washington agora, que a esposa trabalha no Banco Mundial, ele mudou para lá para ficar 2 anos. E aí ele falou, não, nós vamos mudar para cá. E aí a filha dele vai entrar ano que vem na faculdade e daqui a 2 anos a outra filha. Cada filha, para estudar lá, vai custar $80 mil por ano. Né? 8 vezes 5, 300, 400 mil reais por ano. Se o dólar vai de 5 para 10, os 400 mil reais por ano vira R$1 milhão. Entende? Então, você já tem que levar para lá. Agora, não, eu quero fazer uma reserva para daqui a 5, 10 anos. Cara, aí manda 30% do patrimônio investido lá. Entende? Então, vai depender de cada um. Respondido? Gente, muito obrigado para vocês. Mais uma vez, obrigado ao Wagner pelo convite. E gente, eu quero só falar, para terminar, o seguinte. Não fica fora. Você sabe por que eu me tornei um investidor? Não foi porque eu quis. E igual vocês aqui, muitos não querem.
mas eu comecei a trabalhar numa empresa que só se falava de investimentos. Ou seja, eu nem sabia o que eu estava fazendo com 16 anos de idade, mas o ambiente me compeliu. Ou eu fazia ou era expelido de lá. Então, vocês querem mudar de vida? Entra num ambiente onde pessoas estão falando de investimento, porque se vocês ficarem nesse ambiente aqui, conversando com essas pessoas aqui 2, 3, 4, 5, 6 meses, daqui 6 meses vocês vão dar aula de investimentos, isso vai entrar na cabeça de vocês. Então, não fica sozinho, não fica fora de movimento. E o Wagner falou uma coisa seguinte, a gente tem que arrumar uns doidos que chama a gente vai. E ele falou assim, vou fazer uma palestra, é lá em Santo André, estou dentro. Aonde for, meu irmão, você pode me chamar, eu vou, e você falou que também, se você chamar, você vai também. Então, é ambientes como esse que a gente arruma os loucos para andar com a gente. Não fica fora, beleza? Wagner, muito obrigado.